Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Querido estudante branco de classe média que faz cursinho pré-vestibular particular, eu sei como é difícil quando a gente encontra alguém que nos mostra os nossos próprios privilégios. Mas deixa eu tentar mais uma vez. Eu e uma porção de gente me arrisco a dizer que não me importo se você não conseguir entrar naquele curso mega concorrido que você sempre sonhou, porque simplesmente essa conversa não é sobre você. Eu sei que você pensa ser o centro das atenções, mas agora você não é o centro das atenções. E sei que deve ser um baque, porque você está sempre acostumado com isso, não é mesmo? Esta conversa realmente não é sobre você. Seja forte, é verdade. Não é sobre você que estamos falando. Quando você chora pelo curso, que está cada vez mais distante agora, suas lágrimas não me comovem. O que realmente me comove são as lágrimas daqueles que nascem e crescem sem qualquer perspectiva para alimentar o mesmo sonho que você. É sobre essas pessoas que estamos falando. E não sobre você. Quando você esperneia pela mensalidade gasta durante todo o ano com as mensalidades do cursinho, que agora se vê foi inútil, eu não me comovo. O que me comove é que milhares de famílias conseguem se sustentar com metade da parte dessa mensalidade gasta durante o mês. É sobre essas pessoas que estamos falando, e não sobre você. Quando você diz que, na verdade, os seus pais pagam curso somente porque trabalham tanto, ou porque você ganha uma bolsa pelas boas notas que tira, eu não me comovo. Não me comovo mesmo. O que me comove é que muitos outros pais trabalham muito mais do que os seus e recebem muito menos por isso. Muitas vezes não podendo nem comprar o próprio material escolar do filho, porque não lhe sobra um dinheiro. É dessas pessoas que estamos falando, e não sobre você e o seu mundinho de carros, festas, boates, viagens, iates, tablets, smartphones e muitas outras coisas. Quando você, muito benevolente, até aceita que estudantes pobres tenham alguns benefícios, mas acredita ser racismo conceder cotas para estudantes negros ou para outros grupos étnicos, e cita como exemplo os 2 únicos negros que você conhece que entraram na universidade pública sem as cotas, somente para justificar que a questão é somente econômica e não racial, isso não me comove. Sabe o que me comove? É você comparar os números estatísticos da população étnica e ver que os piores índices são os negros e os melhores são os brancos. Esta conversa não é sobre você. Esta conversa é sobre os negros que ainda estão fora da universidade. Você e seus amigos ganham um carro quando passam no vestibular. Nós não. Você não sabe o que é ter que acordar 5 horas para trabalhar, batendo no caixa de um mercado qualquer, ou trabalhar na casa de alguma patroazinha que pensa que a sua vida gira em torno da dela, que tenta a todo custo te proteger para que você não descubra que o que ela faz é exploração análoga à escravidão. Se as coisas não estão tão ruins assim, propõe um acordo. Troque de escola como estudante da rede pública, já que não pode mudar a cor da sua pele. Ou então, custeie a mensalidade para que ele continue estudando na sua escola e se mude para a escola dele. Seja cobaia da sua própria teoria, já que você encontra a solução melhorando a educação básica. Curse todo o ensino médio e fundamental em uma escola de rede pública junto com outros estudantes. Enfrente greves, péssimas instalações físicas, faltas de professores, falta de dinheiro para poder pagar o transporte, alimentação, xerox e outras tantas necessidades. E aí, então, tente o vestibular. Ah, você não pode esperar tanto tempo? E por que os estudantes negros e pobres podem esperar muito mais? Essa conversa não é sobre você. Chega, vocês já ocupam espaços demais. Tem muitos espaços por aí onde você é a estrela principal. Já passou da hora de mais alguém brilhar nesse mundo. Agora é tudo nosso. Tudo nosso. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé. Mantenho minha cabeça em pé.
Escolhe o que quiser, pode vir que já é. Quantos alunos negros tem na sua faculdade? E na sua empresa, quantos negros estão ocupando os cargos de chefia e liderança? E quantos senadores negros o Brasil elegeu? Diga-me, quantas vezes você foi atendido por um médico negro? Engraçado, né? Dá até pra se perguntar onde foram parar os negros, apesar de representarmos mais da metade da população brasileira. Aliás, a segunda maior população negra do mundo, perde apenas para a Nigéria. Agora, o pedreiro da construção, a empregada que limpa o seu banheiro, o criminoso que está na cadeia, o porteiro do seu prédio, o menino que pede dinheiro no sinal, o homem que cata latinha na rua, o senhor que mora na periferia. Tá aí, agora sim conseguimos pensar em pessoas negras. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer duas perguntas. Você acredita que eu sou intelectualmente menos capaz do que você por ter mais melanina na minha pele? Se você respondeu que sim, aperte Alt F4 e vaza, pois nem o argumento será o suficiente para a sua ignorância. Agora, se você respondeu que não, que eu tenho... Vai, de novo. Peraí. Agora, se você respondeu que não e acha que tem as mesmas capacidades que você que tem a pele branca, me responda por quê. Por quê? O quê? Por quê? Por que nós ocupamos as camadas sociais inferiores? Por que metade de nós está abaixo da linha da pobreza? Por que temos subempregos? Por que nós ocupamos apenas 4% das vagas nas universidades? Será que todos nós somos acomodados, preguiçosos? Não se esqueça que você acabou de responder que somos exatamente iguais. Eu te respondo por quê e aproveito para derrubar uma das teorias dos que dizem: ai, mas a escravidão já acabou e você nem viveu naquela época. A opressão racial dos anos de escravidão brasileira deixa cicatrizes que se refletem até hoje. Foram 350 anos de escravidão e há 120 anos ainda existiam escravos no Brasil, que por sinal foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Enquanto os brancos acumulavam terras, pelo sistema de cotas, pelas capitanias hereditárias e pela lei da terra, os negros eram comercializados, marcados como animais pelas iniciais de seus proprietários, mutilados, sordidamente espancados e, diante de tamanha degradação, absorver a ideia de inferioridade. A questão é que cada um defende o seu e ninguém quer dividir, e quem está por cima quer que continue assim. É por isso que se luta de forma tão voraz contra as cotas. Ah, mas se as cotas são tão boas, por que tem tantos negros que são contra? Há 500 anos atrás, os colonizadores chegaram aqui e fizeram os índios acreditarem que eles precisavam de pentes e espelhos e que eles deveriam trabalhar horas a fio para merecer essas porcarias. Poucos anos depois, trouxeram os negros para o Brasil e disseram que eles eram uma raça inferior e, portanto, deveriam ser gratos por ter os brancos para alimentá-los e deveriam trabalhar como animais para merecer aquela única refeição diária. E agora estão tentando fazer a mesma coisa. Olha, e daí se vocês são metade da população e a cada 1000 universitários apenas 4 são negros? Somos todos iguais, liga não? E daí se vocês nunca ocupam cargos importantes nas empresas? Ser rico nem é tão bom assim. E daí se no parlamento e no senado vocês quase não têm representantes? Pode ficar tranquilo, nós podemos decidir o rumo da nação por vocês. A sociedade tende a enxergar aquele que tem direito a cotas como alguém que está pedindo esmola, quando na verdade ele deveria ser visto como alguém que trabalhou e não recebeu seus direitos. Ai, me mordi! Vai. Quando na verdade ele deveria ser enxergado como alguém que trabalhou e não recebeu... Deve ser visto, enxergado não. Desculpa. Quando na verdade ele deveria ser visto... Quando na verdade ele deveria ser visto como alguém que trabalhou e não recebeu seus direitos, sofreu e não foi indenizado. O sistema de cotas deve sim ser uma reparação histórica. E essa reparação já aconteceu com outras classes, que sofreram e depois foram ressarcidas e ninguém nunca falou nada. Sabia que saudade não é... Sabia que saudade... Peraí, cara, muito bom. Peraí.
Sabia? Por que tu fica com a cabeça? Sabia que os soldados da borracha hoje ganham uma pensão de R$ 4.143 mais um 13º salário? Os imigrantes que vieram para o Brasil foram beneficiados e ganharam propriedades para o desenvolvimento de sua agricultura. Nós, mulheres que fomos historicamente subjugadas, temos uma lei especial para tratar de nossas peculiaridades. Os pobres têm as ajudas sociais do governo. Corta. Imagina, eu que sou mulher, preta e pobre. Houve reparação histórica com todas essas classes sociais. E por que não fazer isso com os negros? Ah, mas as cotas vão aumentar o racismo, vão incentivar a segregação. Racismo, segregação, fala sério, né? Racismo é eu estar fora da faculdade. Racismo é numa sala de 40 alunos não ter nenhum negro. Se a quantidade de brancos e negros fosse equilibrada, aí poderíamos dizer que o fator cor não é relevante. Ah, mas é injusto alguém que não estudou ser privilegiado. Vai entrar essa gentinha despreparada na minha universidade? Minha filha, o reitor não vai pra frente da faculdade dar uma vaga pro primeiro preto que ele vê passar. Vai ter um vestibular normal e o ponto mínimo de corte vai ser igual para todos. A diferença é que os negros vão disputar as vagas entre eles. Ah, mas tem muito negro por aí que é rico, tá, meu bem? Ah, é? É verdade, tem sim. 9% dos ricos são negros e 86% são brancos. Ah, só um detalhe. Lembre-se que metade da população do Brasil é negra. Ah, mas isso é uma ação paliativa. O ideal seria dar educação de qualidade para todos. Claro que as cotas não são o ideal. O certo seria dar possibilidades para todos. Mas esta é uma ação necessária para igualar um abismo profundo de diferenças sociais. Em um país onde ninguém reivindica nada, a sociedade deveria aplaudir de pé a luta negra. Mas no fundo é isso que eles querem. Nos deixar brigando por migalhas enquanto eles se banqueteiam nas fartas tetas do Estado. Falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal, falará pelos interessados. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, Reitor da Universidade de Brasília e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Vossa Excelência também disporá do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, todas e todos, boa tarde. Mahatma Gandhi diz que cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, vai atropelando coisas. Quando uma sociedade inteira avança, continua ele, esse atropelo se faz em uma escala muito maior. E cada coisa que transtornar, os interesses criados que quiser suprimir, tudo se transforma em obstáculo. A Universidade de Brasília deu um passo adiante. Foi a primeira universidade pública federal a instituir o regime de cotas raciais em seu vestibular. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela perturbou algo. Ela transtornou interesses, ela perturbou uma ordem exclusivista no propósito de incluir, de se diversificar, de se colorir. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Brasília, do CEP e do CESP, a Procuradoria-Geral Federal vem muito respeitosamente ocupar essa tribuna, na companhia já dos seus amigos da Corte, Fundação Palmares e Fundação Nacional do Índio, combater, enfrentar mais esse obstáculo, que se erige não apenas em relação à política pública de inclusão racial, mas se erige principalmente em relação a todos os negros e negras deste país. A Lei Áurea não teve o condão de transformar coisa em gente da noite para o dia. Ela não conseguiu apagar do imaginário coletivo, nem de brancos, nem de negros, mais de 350 anos de história e cultura de escravidão. Ela não avançou no sentido de dar um mínimo de condições para que negros e negras começassem a trilhar um verdadeiro caminho de igualdade
igualdade formal e material. Deixar os negros à própria sorte foi, sim, vontade governamental. Aos negros negou-se terra e educação, as duas únicas formas de ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política de branqueamento da população brasileira, optou-se por trazer imigrantes europeus, que chegaram aqui, tão pobres quanto os nossos negros, mas deu-se àqueles o que se negou a estes. E os europeus vicejaram, e sem dúvida alguma foram responsáveis por nos alçar ao patamar de país moderno. Mas os negros foram alijados das riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas, demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia, democracia racial, que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do negro no país. E ainda hoje, quando todos os indicadores sociais e econômicos retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, há quem insista em tentar obnubilar o debate, escamoteando o racismo sobre a pobreza. Falar abertamente sobre racismo no Brasil parece que toca os medos mais profundos. Por outro lado, não enfrentar a questão tem sido uma das razões do fracasso do nosso projeto de uma nação livre, justa, solidária, fraterna. Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão na base das questões estruturantes do país. A forma de enfrentar cada um desses problemas é diferente, mas o primeiro passo na solução da sua resolução é identificar a sua existência. E como não poderia deixar de ser, as universidades públicas foram as primeiras a manifestar a vontade de combater o racismo. E entre as universidades federais, a UNB, que tem vocação para ser vanguardista, foi a primeira a enfrentar a questão de peito aberto. Porque lá no início do século XXI, quando a UNB olhou para dentro de si, o que ela viu? Ou melhor, excelências, o que ela não viu? Ela não viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade. Éramos historicamente apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores. E ela viu que não era só na universidade que nós negros estávamos subrepresentados, mas em todas as esferas de poder e prestígio, a participação dos negros ao longo de mais de um século tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. A UNB vivificou o princípio da igualdade, materializando-o, e se dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros da comunidade brasilense com respaldo constitucional da autonomia universitária. Claro que não foi um processo simples, nem ainda o é. O Democratas, por exemplo, acha que o negro não deve ter uma vaga na universidade só porque é negro, e o pensamento por trás é que ele é melhor do que o branco, afinal. Defende que em um país tão miscigenado como o nosso é impossível dizer quem é beneficiário da política pública de afirmação, que raça não é um conceito genético científico, defende que cotas não devem ser para negros e sim para pobres, que se deve investir na escola pública para que o negro chegue à universidade em condições de igualdade. Diz que o Brasil se transformará em uma Ruanda, que contabilizou mais de 1 milhão de mortos em uma guerra civil racial entre Tutsis e Hutus, só porque a Universidade do Brasil implantou um sistema de cotas raciais. E não bastasse isso, ainda acusa a UNB de práticas hitlerianas. A par da absoluta dissociação entre a realidade brasileira e os argumentos defendidos pelos democratas, essa ação tem um mérito, que é de trazer a discussão sobre racismo à lume. Sim, porque ainda que se diga que vamos discutir outra coisa, é exatamente disso que trata essa ação. Racismo no Brasil, só nós negros podemos senti-lo. Este era o lema da Frente Negra Brasileira, criada em 1931, e infelizmente hoje, 81 anos depois, ainda tem seu lugar. O mestre pela UNB, Damião Alves, diz que a classe média brasileira, em geral branca, sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante, ainda que a dominação seja complacente. Essa relação amistosa, muito bem retratada por Monteiro Lobato através das personagens Dona Benta e Tia Anastácia, dá a falsa impressão que o Brasil não é racista. E essa falsa impressão é ainda alimentada por um outro fator. O negro é o símbolo da cultura nacional. Ora, indagam muitos, se o negro é o símbolo da cultura nacional, como é que ele pode ser discriminado? Isso, na verdade, esconde as chamadas áreas duras e moles das relações raciais no Brasil. Os antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância, ao passo que nas moles não. As áreas duras são trabalho, universidade e mercado matrimonial. E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião. Carlos Rasenbalg diz que é na complexa inter-relação família, educação e mercado de trabalho que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na hierarquia social. E é aqui que, para a maioria dos negros, se estruturam as suas condições de exclusão e subordinação. Racismo não se opera apenas na forma da violência, da segregação, do apartheid ou de plaquinhas Only White. A professora Rita Segato, da UNB, ensina que no Brasil o racismo é do tipo automático e refletido, naturalizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido ou explicitado como atribuição de valor e ideologia, mas constitui o gargalo e o escoadouro dos alunos negros, impedindo-os de avançar no sistema educativo.
As cotas, continua ela, vêm justamente denunciar e combater esse tipo de racismo, porque a sua ação é silenciosa, mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim, mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros e não constam na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano. Horaci Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem. Observam seus fenótipos, não os genótipos. Para nós brasileiros, pouco importa se é uma gota de sangue negro em um branco ou se há 60%, 70% de DNA europeu e neguinho da Beija-Flor em Daiane dos Santos. Nós não podemos achar que as ciências naturais têm supremacia sobre as ciências sociais. O fato de as ciências naturais dizerem hoje que a espécie Homo sapiens não é dividida em raças não justifica o fim das ações afirmativas. Há um porque há cerca de 70 anos atrás o discurso das ciências naturais era outro. Há outro porque o racismo é um fato da vida em sociedade, um problema insoluto das ciências sociais, e nelas há de encontrar seu fim. O que é incontroverso é que a comunidade negra brasileira precisa urgentemente de personalidades emblemáticas, se me permite usar uma expressão de Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa. Há um consenso na sociologia que o negro no Brasil só experimenta ascensão social forte pelo futebol, pela música e pelo narcotráfico. Excelências, se o menino for perna de pau e a menina não tiver talento para música e ambos não forem capturados pelo canto da sereia do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Eu vos respondo, do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de baixa remuneração. Que tipo de motivação eles terão se olham para os profissionais de sucesso, e não me refiro aqui a celebridades, e não veem quase ninguém da sua cor? O que fazer com esse sentimento? Não, sentimento não. Com esse pensamento derrotista de estudar e ser doutor não é para mim. Quando um jovem negro vence na vida pelo estudo, ele desperta nos seus pares um sentimento de se ele conseguiu, eu também posso. Isso é inspirador, isso é resgate de autoestima. Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha a colocação, ele fará a diferença, se não outra, a diferença da sua presença. Quanto ao mérito acadêmico, o autor quer nos fazer crer que os aprovados no vestibular tradicional merecem mais os benefícios sociais que o curso superior em Universidade Federal proporciona, ou pior, que são legitimados para tais benefícios porque nasceram brancos ou em famílias de poder aquisitivo mais adequado a uma vida saudável. E quem não nasceu nessas condições merece estar onde está. No caso da clivagem racial, essa percepção é socialmente desastrosa, pois pesa sobre a população negra o estigma da incompetência construída pela ideologia racista, e a sua ausência dos bancos universitários reforça todo o sistema de segregação racial. Então eu me recordo quando Nelson Mandela disse: será que alguém realmente pensa que eles não conseguiram o que queriam porque não tinham o talento, a força ou a tolerância do comprometimento? Nós não somos só braço, só corpo, só ginga. Nós somos seres holísticos, completos, capazes de contribuir para a formação do patrimônio não só cultural, mas também científico do país. O que nós não podemos mais é sermos minados em nossa autoestima. E é isso que o racismo brasileiro faz. Ele faz nos duvidar da nossa capacidade desde pequenos. Ele derruba as crianças negras dos bancos escolares. Todos têm mérito. E o mérito dos candidatos incluídos pelo sistema de cotas obedece a novos parâmetros meritórios de conhecimento e oportunidade, não mais baseado nos valores históricos culturais de nossa formação, que é calcada no genocídio dos povos nativos, no escravismo dos povos africanos e no colonialismo. Ao contrário, a universidade, e é seu papel, deve ser contribuidora privilegiada do desenvolvimento humano, o que pressupõe olhar os indivíduos a partir da complexidade do meio, da cultura, da história e das relações econômicas circundantes. A boa índole do povo brasileiro tem dado mostras de que qualquer menção à guerra civil ocorrida em Ruanda é um desvario. A convivência entre brancos e negros no campus tem sido a mais pacífica, tolerante e respeitosa possível. O que não foi respeitoso foi comparar o sistema de cotas da UNB com práticas hitlerianas. Está indelevelmente gravado nos anais da história e na memória e nos corpos daqueles que sobreviveram ou não ao nazismo, que Hitler tirou os judeus das escolas e universidades e os colocou nos campos de concentração. A UNB tira-nos, nós negros, dos campos de concentração, da exclusão, e nos coloca na universidade. Eu prefiro ter como referência a história das mulheres. Ela demonstra bem o que pode vir a ser a história dos negros neste país.
Eu peço que Vossas Excelências gravem em suas memórias o quadro desse julgamento. Somos tantas mulheres, advogadas, ministras, procuradoras, servidoras, trabalhando árdua e ardentemente para o desenho de uma das questões mais controvertidas do Brasil, Brasil este que hoje é presidido por uma mulher. Esse quadro, com tantas personagens femininas, seria inimaginável em 1960, mas eu vou mais além. Ele estaria incompleto há apenas 12 anos atrás, antes de a primeira mulher ter assento nessa corte, e ele ainda estaria incompleto há menos de 1 ano e meio atrás, antes de a primeira mulher assumir a presidência desse país. Algumas pessoas retrógradas podem até dizer que as mulheres tomaram o lugar dos homens. Afinal de contas, machismo é um problema que ainda nos assola. Mas o fato é que é a sociedade que tem uma capacidade ímpar de se expandir, de acomodar, de incluir. Enfim, Excelências, o sistema de cotas, ele é belo e necessário. É em boa medida reparatório, sim, para corrigir as injustiças praticadas no passado, mas é principalmente distributivo, então ele se agiganta, pois o objetivo é melhor repartir no presente a igualdade de oportunidades para um futuro melhor para todos os brasileiros. Excelências, a UNB encerra esse momento pugnando pelo não conhecimento, pelo desprovimento da arguição e citando Ronald Dworkin, para quem, se os nossos juízes reconhecerem esse aspecto do que as nossas melhores universidades pretendem fazer, bem como a sua necessidade acadêmica de diversidade educacional, eles terão servido especialmente bem. Terão agido não só como juízes que permitiram a continuidade de iniciativa educacional essencial, mas como professores que ajudaram a explicar à nação o verdadeiro e duradouro preço para todos do nosso passado racista e a promessa nítida de uma política educacional que possa nos ajudar a alcançar, caso realmente o queiramos, uma união mais perfeita. A UNB e todos os brasileiros precisam que hoje Vossas Excelências sejam, além de nossos juízes, nossos professores. Obrigada.